Amém. Glórias a Deus. Bem, amados. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, os irmãos aqui presentes, na igreja local, na IBP, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Você é bem-vindo, que Deus abençoe a cada um de nós e as famílias de todos aqueles que estão conosco e também os que não puderam comparecer, queridos. Eu convido os amados a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 1, do 18 ao 25. Bom que a EBD ajudou em muito isso aqui. Nós temos alguns trechos para ler, mas para a leitura inicial, eu estou com a Almeida Revista e Corrigida, que é muito parecida com a Almeida Corrigida Fiel, ACF. Mateus 1, do 18 ao 25. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Até aqui podemos nos assentar. A irmã já orou pela mensagem, pelo mensageiro. Amém, queridos? Interessante, no louvor, nós ouvimos que existe algo a ser feito, existe um trabalho a ser feito, existe algo, vamos dizer assim, a ser guardado até por uma coroa trocarmos. Não é isso, queridos? Tem uma coroa para cada um de nós. Mas existe, para que nós cheguemos a esta coroa de vitorioso, existe algo a guardar, existe a perseverança, existe o continuamente servir ao Senhor, crer no Senhor, depositar aos pés do Senhor todas as nossas ansiedades, dificuldades, tudo aquilo que temos que fazer para o reino, para agradar ao Senhor, que é o rei desse reino, o Senhor Jesus. Existem observâncias. E nós temos que guardar isso a vida toda, até que um dia o Senhor nos chamará, né, e seremos coroados, seremos recolhidos para estarmos, né, no céu, né, para sempre. Né? O interessante é que na EBD mostrou, estou falando, a EBD ajudou muito, né? Ninguém tem dúvida sobre Jesus, né, o Filho, como Deus. Foi explicado aqui perfeitamente. Tem todos os atributos, não só aqueles outros, né?
onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome ali eu estarei. Mas você pode fazer o seguinte, tem 1000 reuniões dessas simultaneamente, ele está em todas. Não é? Ele não escolhe, qual que eu vou? Qual grupo de 2 ou 3 eu vou escolher? Depois eu dou uma passadinha nos outros 999. Não, ele está simultaneamente em todas. Né? Então, isso foi falado aqui. Nós hoje vamos falar um pouquinho, queridos, de um personagem pouco conhecido, apenas o nome dele é conhecido, mas ninguém sabe nada da vida dele. É verdade que a Bíblia não dá muitos detalhes. Vamos falar de José. Um pouquinho sobre o José. A pregação não é sobre José, mas o que José praticava, o que José praticou, o que José observou. Né? Para os ouvintes, talvez, que alguém que chegou aqui agora, no vídeo, por internet, vai dizer, mas José é tão conhecido, né? Foi jogado pelos irmãos, lá numa cova, foi dado como morto. O seu pai sofreu o resto da vida, Jacó, e levaram lá vestes lá, tudo suja de sangue. Foi vendido por uma caravana de midianitas. Né? Esse José é bem conhecido. Né? Tem muitas, homem que foi muito provado e aprovado, né? Sofreu muitas injustiças, calúnias, mentiras, mas Deus era com ele, e esse homem, ele veio a ser o governador de todo o Egito, somente abaixo de Faraó. Mas nós vamos falar do José, pai de Jesus, não biológico. Nós vimos que não biológico. É muito pouco falado sobre José, o pai de Jesus. Mas esse José era bom em servir a Deus, hein? Esse José, pouco falado, era muito bom em fazer a vontade do Espírito Santo. Primeiramente, ele era um homem, como a gente viu, íntegro. Um homem íntegro, em que Maria foi contar para ele, disse, olha, eu estou grávida. Não tinha nem barriga, porque o anjo tinha dito para ela, você vai conceber, e a concepção não é quando dar à luz, a concepção é quando já engravidou. Né? E José sabia todas as coisas. Olha, a gente ainda não tem contato íntimo. Ele não querendo difamar, porque se ele vai, como é na lei judeu, e diz aquilo tudo, olha, me traiu, ela poderia ser apedrejada, ou ele mesmo, como o mais prejudicado, vamos dizer assim, a ser olhado como uma pessoa que não teve boa sorte, poderia dar um encaminhamento para Maria diferente. Mas ele não fez isso. Ele, quando soube, ele guardou em si, ele não brigou com Maria, e ele projetou no seu coração deixá-la secretamente, sem falar nada com ninguém, tão somente para que essa mulher não fosse infamada ou difamada. Está tudo certo. Está tudo certo. Né? E foi necessário, diz a palavra de Deus, uma intervenção divina. Uma intervenção divina. Né? As coisas do Senhor se dão o tempo todo por intervenção divina. Vocês vão ver, é Deus operando o tempo todo, do alto para baixo. Sempre. A palavra diz que ele já estava projetando. Há dúvidas entre alguns estudiosos se José sempre morou em Nazaré, ou se ele em Belém, né? E depois foi para Nazaré. Isso não vem ao caso agora. Porque Lucas vai falar do recenseamento, e ele vai ter que sair, diz a palavra, de Nazaré para ir para Belém, que era a cidade natal deles, porque eles eram da linhagem de Davi, como o pastor falou. Eles eram da linhagem de Davi, eles eram da tribo de Judá, né? Da tribo de Judá.
Mas Mateus não vai entrar nesse nível de detalhe, mas vai dar muitos outros detalhes. E a palavra de Deus diz que esse homem, que a própria palavra, né, chama ele de um justo, um homem decente, um anjo do Senhor, a palavra deixa bem clara, um anjo do Senhor aparece em um sonho para ele e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, e diz a missão dele, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, né? Interessante que a palavra não fala em salvar da morte, mas fala do pecado. Por quê? Porque a morte é a consequência. A morte é a consequência. Então você tem que salvar do pecado para que você não tenha como salário ao final a morte. Romanos 6, 23. Mas ao mesmo tempo, diz a palavra de Deus que isso era um cumprimento profético das Escrituras. As Escrituras eram todo o Antigo Testamento naquela época. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, né? Isaías, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado, né, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então a divindade já desse menino aí, Deus estará no meio de nós. E José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara. Olha o verbo, é uma ordem. O anjo deu uma ordem. O anjo não sugeriu. Eu de vez em quando falo isso. Tem coisas que Deus permite, tem coisas que Ele sugere, tem coisas que Ele te deixa à vontade, mas tem coisas que Ele ordena. Quando Ele ordena, o não fazer é classicamente chamado de desobediência, que não é uma sugestão. É uma ordem. Não temas receber. É um imperativo. E ele teve paz. E aquele homem recebeu com mulher e não a conheceu, ou seja, não teve nenhuma intimidade com ela até que ela concebesse o primogênito, ou seja, o primeiro filho de Maria, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então esse José, ele é interessante. Nós vamos ver como ele, que não registra-se uma fala de José, não tem fala de José na palavra de Deus. José falou no seguinte: José, Maria, vem cá, os meus filhos. Não tem. Ele é citado indiretamente. Um homem que a maioria dos estudiosos entende como carpinteiro, porque a Bíblia também fala em carpinteiro, João vai falar isso, né? Mas é uma palavra tokten, algo desse tipo no grego, que quer dizer qualquer pessoa que trabalha com artefatos duros, como pedra, tijolo, tábuas, metais, mas entendeu-se que se tratava de carpinteiro, madeira, tá? Esse homem, queridos, né, devido ao recenseamento que está lá em Lucas, ele vai para Belém para fazer esse recenseamento. O segundo trecho, como eu falei para vocês, que nós vamos ler, está em Mateus, no próprio Mateus, no capítulo 12, nos versículos 13 a 15. Isso se dá após a visita dos magos que vieram do Oriente adorar a Jesus. A gente aguarda os irmãos. Após os magos visitarem, ou seja, o menino já tinha nascido, né, o rei Herodes, ele inquiriu detalhadamente o que a lei de vocês diz aí sobre esse rei dos judeus, onde é que ele vai nascer? Não, em Belém. Está escrito que é em Belém. Né? E aí eles
O rei Herodes falou assim, não, vá lá, vão lá realmente, e depois retornem aqui para mim, que eu também quero ir lá adorá-lo. Mas a intenção era matá-lo, porque ele ficou com medo, esse rei dos judeus. Mas a palavra diz que, por divina revelação, os magos foram avisados em sonho para que não voltassem para Herodes e seguissem por um outro caminho. Então, a partir do 13, no 2, 13 a 15, vai dizer assim, e tendo-se eles retirados, eles quem? Os magos que foram. Eis que o anjo do Senhor, olha o anjo do Senhor de novo aí, apareceu a José em sonhos dizendo, olha a ordem, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge, é uma fuga, foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Está lá em Amós. Viu o que o pastor falou na EBD? O que Moisés falou, o que os profetas, tudo apontando para Jesus. Às vezes frases soltas que você nem percebe, é falando de Jesus. Ele usa isso para Israel, do Egito lá na profecia, mas ali é sombra. A concretização da profecia se dá em Jesus Cristo. Então só vai lá para o Egito. José, amados, ele não tinha negócio de José, se ele falou algo, eu acho que foi só amém. Levanta-te e vai para o Egito, pega o menino, a mãe, você é o varão da casa. Não, mas é meia-noite, não interessa, né? Eu acho que ele só falava no coração dele, amém. Seja feito assim. E ele vai para o Egito, e ele lá no Egito vai ter que esperar uma ordem celestial para voltar. Então não sabe quanto tempo ele ficou lá. Sabe se foi até esse tal desse Herodes morrer. O José era obediente, né? O que o Espírito Santo falava. E me parece, se os irmãos atentarem, tinha algo precioso a ser guardado. Ou não tinha? Foi dado na mão do casal. O Filho do Deus Altíssimo, o que há de salvar o povo do pecado. E que este povo que será salvo do pecado, inicialmente era para os judeus e foi estendido para todas as gentes da terra. Então, amados, o olhar de José e de Maria é, guarda o que eu recebi do Senhor. Pode acontecer qualquer coisa comigo, menos com ele. Ele foi me dado de presente. Teve prejuízo no trabalho? Provavelmente sim. Se ele era carpinteiro, já estava estabelecido, vai lá para o Egito começar o trabalho, né? Não sabe por quanto tempo, tem que ter provisão financeira para sustentar lá, alugar um local. Mas esse homem vai, e a cada passo que ele está dando, as profecias estão se cumprindo. Ele nem sabia. Eu tenho quase certeza que ele nem sabia que esse detalhe, né? Ele não foi para a escola de rabinos, ele era uma pessoa lá, mais entre os pobres e médios, ali, no seu ofício. Porque todo judeu aprendia um ofício. Até mesmo os rabinos tinham um ofício. Eles tinham que aprender um ofício. De alguma coisa manual, eles tinham que saber fazer. Aí nós já estamos com 2 sonhos e 2 ordens que o anjo deu. Não é isso, queridos? E o Herodes, furioso, mandou matar em Belém e nas suas cercanias todos os meninos de 2 anos para baixo. E ali se cumpre outra profecia que está lá em Jeremias. Né? Raquel chorando a morte dos seus filhos. Olha como Deus olha a nação como uma coisa só.
Israel, igreja. Raquel. Não é isso? Uma lamentação. Quem era Raquel? A esposa de Jacó, né? A amada de Jacó. Teve 4, mas que ele amava era Raquel. E que, por sinal, morre no deserto. No último filho, ela morre, né? Quando Benjamim nasce, a palavra diz que a alma dela sai. E toda a descendência, ele grande choro e pranto. Mas o menino Jesus, o Salvador, estava preservado. Isso não quer dizer, ó, Deus é mau, Deus não está nem aí para outras crianças. Não, amados, Deus, ele está nesse controle de todas essas coisas. E eu vou aproveitar, que não é um termo assim tão fácil, mas uma ovelhinha me perguntou e pediu, e eu creio que essa ovelhinha está assistindo hoje aqui, no vídeo, até é bom para nós pastores. Assim, Pastor Reginaldo, tem uns termos que vocês falam que é só vocês que conhecem. Falou isso, pastor. Não é? Aí eu falei, irmã, tem termos que a gente fala que nem a gente conhece direito. Está na Bíblia. Tem uns termos assim que está na Bíblia, mas tem uns que estão com outra forma. Aí ela me perguntou, vou aproveitar aqui, o que vocês querem dizer com economia de Deus? O pastor Cleiton, numa pregação, falou, isso é da economia de Deus. Né? Faz sentido a ovelha perguntar? Lógico, irmão. Você está falando, porque a gente fala com uma certa naturalidade, porque já ouvimos muito e já falamos muito, não é? Mas é algo que significa dizer que está na administração, na gestão do Senhor. E ele não está com... É uma relação dele com um homem, mas é ele que está na gestão. Entendeu? Então, quando a gente fala isso é da economia de Deus, essa palavra está inclusive na Bíblia. Daí o nome economia é bem parecido no grego. Algo como oi, que é alguma coisa. Não é o oikomene, mas é algo parecido. Oikomenos, né? Oikonomos, tá? Daí é econômico, tá? Está na gestão dele. E o homem está incluído nesse processo. Só que aí está na gestão do Senhor, queridos. Amém? Então, nós estamos explicando. Faz sentido a ovelha perguntar? Faz. Amém? Então está explicado. É algo que está na gestão de Deus. Querido, 2 sonhos e o homem cumprindo tudo. Né? Ele parece até aquele... Uma vez o Carlos, acho que pregou aqui, aquele general de Davi que substituiu Joabe, o Benaia. Né? E alguns chamam Benaías, tal, porque depende de cada Bíblia. O Benaia só falava amém. Você vai ver lá na Bíblia, quando Joabe trai Davi, e que Benaia assume, as ordens vêm, ele não conjectura, não faz nada, ele só diz assim, amém, e executa. Amém, e executa. Amém, e executa. Veio a ordem do rei, amém, executa. Aí nós vamos agora, queridos, para Mateus, no próprio 2, do 19 ao 23. Aí vão ter mais 2 sonhos, com o anjo falando com ele. 4 sonhos. Esse José é tão pouco conhecido, tadinho, né? Mas fazia a vontade do Senhor. Fazia a vontade do Senhor. Tá? A gente não sabe, amados, quantos aqui, se nós tivéssemos Maria como prometida para nós em casamento, e ela viesse com essa conversa, eu concebi, veio o anjo, né, e a gente, né, e talvez ele não fizesse isso, se não houvesse a intervenção divina, algo sobrenatural na vida dele. Mas ele era um nobre, a meu ver, nobre não por riqueza, nobre por atitude, nem querer difamar a amada aqui. Ele ia em silêncio, levando aquela amargura, porque no pensamento dele ele teria sido, de fato, traído, mas ele não ia difamar a mulher. E o anjo entrou no circuito. Deus entrou no circuito.
Então, a partir do 19, diz assim, morto, porém, Herodes, o senhor não falou que era até... Olha só como essas coisas são da economia de Deus de gestão. O senhor não podia fazer Herodes morrer logo? Pode, queridos. Por que ele deixou Herodes vivo para ainda matar crianças de 2 anos para baixo em Belém? É a economia de Deus. Está na gestão dele. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José lá no Egito. Amados, quando o homem obedece, quando o homem está disposto a seguir a Deus, é irrelevante o local onde você está. É importante isso, hein? Ele obedecia em Nazaré, ele obedecia em Belém, ele obedecia lá no Egito. Tanto faz. A geografia não é o problema. O correto é você, aonde estiver, obedeça a Deus. Apareceu e disse assim, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, ele era o homem do amém. Então, se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau, esse Arquelau é um segundo Herodes, Herodes Arquelau, reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Prestem atenção, queridos. O que José tem em mente? Deus está me dando ordem para guardar este menino e a mãe. Eu não posso perder aquilo que Deus me deu. Deus me deu. Isso é um dom de Deus. Os filhos são a herança do Senhor. Cânticos de romagem, aqueles salmos, né? Do 120 ao 134. Olha lá. Receou ir para lá, mas avisado em sonhos, ele falou, ó, o Herodes primeiro morreu, mas esse Herodes segundo aí também der na cabeça dele de... Avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Amém, querido? Mais uma profecia se cumprindo. Então, as coisas que ele fazia, tudo tinha cumprimento. Ele foi para o Egito, para quando voltasse cumprir do Egito, chamei o meu filho. Tudo estava acontecendo. E Jesus fala, ó, nenhum tio, nem uma vírgulazinha, nem um símbolo pequeno das Escrituras vai deixar de acontecer. Tudo está no Velho Testamento também. Até o fim. Novos céus e nova terra só no Apocalipse. Não, porque você não leu Isaías ainda. Porque se você ler Isaías, já está dito que vai ter novos céus e nova terra lá nas Escrituras. Que eu estou chamando aqui de Antigo Testamento. Apocalipse vai dar mais detalhes. Não é isso? Ressurreição. Daniel já fala no capítulo 12 que vai ter grupos, 2 grupos que vão ressuscitar. Um para a vida e outro para a vergonha eterna. Então, o Antigo Testamento fala tudo. Mas é sombra do que é perfeito. E esse homem volta. Né? Essa profecia de que ele será chamado Nazareno é um estudo complexo, porque não tem nenhum lugar literalmente assim. Mas isso está em Isaías 11:1, por questões da raiz da palavra, sobre os filhos de Jessé, o rebento do filho de Jessé. Tá? É um outro estudo. Então, o José, queridos, aqui que nós estamos falando, tão pouco citado, era um homem que guardou aquilo que lhe foi confiado. Tá? E a palavra nesta manhã, queridos, é nesse sentido para nós, para que nós guardemos aquilo que temos recebido e que não tem preço, meu querido. Todos nós ganhamos o presente, o dom de Deus. Se tu soubesses quem fala contigo, tu pedirias e ele te daria águas vivas. Quando o Senhor fala com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, aquele poço que Jacó fez. O dom de Deus, o presente de Deus para a humanidade. Deus, né, amou o mundo de tal maneira que, né,
enviou, deu o seu filho. É um presente, ele deu. Ele deu. Guarda, queridos, guarda estas coisas. Paulo, não sei se tem como Carlos colocar, em Gálatas 4,19, para vocês verem aqui, vocês lembram dos Gálatas que nós estudamos? O que estava acontecendo com eles? Se inclinando para um falso evangelho, que não é sequer outro evangelho, porque ele diz só tem um. Olha o que Paulo diz para eles: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo tinha ensinado, tinha dado toda a orientação e Cristo tinha sido gerado neles. Como se uma mulher está de parto e algo começa a crescer. Você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Entraram lá deturpadores, dizendo que as pessoas têm que seguir parte da lei, ou a lei toda, senão não vai ser aceito. Paulo está dizendo, estou sentindo dor de parto de novo, como alguém que vai ter que ensinar de novo, para que Cristo seja gerado de novo em vocês. Vocês não podem perder isso, o nome disso é vida eterna. Vocês vão jogar fora a vida eterna. Guarda, porque veio do alto. Isso tem mais valor do que a tua casa, do que o teu carro, do que qualquer bem material. Isso veio do alto. A vida eterna. A palavra de Deus veio do alto. O evangelho é chamado de evangelho eterno. Foi visto um anjo com o evangelho voando no céu. O evangelho eterno. Jesus, quando veio, ele veio pregar o evangelho, fazer a vontade de Deus pregando o evangelho, as boas novas. Há uma mensagem boa. Não é a morte que manda, quem manda sou eu. Os homens tinham medo da morte. E depois que Jesus chega, morre e ressuscita, porque quando ele morreu, o pessoal ainda ficou meio amuado, é um grande profeta, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Você não ouviu falar, não? Que Jesus não deixou se revelar a eles até então, O nome de um deles era Cleófas, Palavra só de nome de um. Você não ouviu falar, não, do grande profetão que teve aqui, Jerusalém, fez tudo e tal, mas hoje já... Terceiro dia que as coisas aconteceram e nada. E eles reconhecem Jesus no partir do pão, na comunhão. O Senhor Jesus se revela e eles, quando eles querem talvez dar um abraço, Jesus desaparece. Porque Jesus estava dizendo isso para ele, vocês têm que guardar as minhas palavras. Não sejam incrédulos. O Tomé, mesma coisa. Se eu não tocar nas suas feridas, no seu lado, Jesus tinha estado com os discípulos que estavam tudo atemorizados, com a casa trancada com medo dos judeus, o Tomé não estava lá. No outro domingo, Jesus foi lá. Paz seja convosco. Só entrava com paz. Paz seja convosco. Vem cá, Tomé. Toca aqui do meu lado. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Meus queridos, aquilo que Deus tem dado para nós é precioso. O louvor é precioso. A palavra de Deus é preciosa. Os dons espirituais são preciosos. E mais precioso do que tudo, Jesus Cristo. É uma relação que você observa de reciprocidade da seguinte forma. Não é que Deus, a gente tem que se gabar, mas Deus, Jesus, a palavra diz que ele não nos larga. E a nós cabe o quê? Não largar dele. Sofra o que você sofrer. A gente sempre diz, olha, a pessoa só perde a salvação. Os maiores apologistas sempre falam isso, por apostasia. Quando ela tem iluminação, conhecimento, tudo, e vai embora. Mas com conhecimento de causa. Não é alguém que não tem esse conhecimento de causa. Muita gente está fora, mas não chegou a ser iluminado. Nós cremos que o Senhor vai buscar ainda essas pessoas de novo. O Espírito Santo vai incomodar até o final, mas vai incomodar. Mas para nós, o Senhor Jesus não nos larga. E nós temos que guardar aquilo que temos recebido. Porque o que é que diz o louvor? Tem uma coroa nos esperando, queridos. Tem uma coroa. Eu separei aqui, já indo para o final da mensagem,
Os irmãos observaram o zelo do José. Ele não tinha conversa. Albarro doava ali a mulazinha, o burrinho, ia com a mulher e a criança para onde fosse. A criança não podia ser. Em Apocalipse, amado, em Apocalipse, você vê como isso é importante, a gente indo para o final, quando o Senhor escreve as 7 cartas, né? Manda João enviar para as 7 igrejas, tá? Em Apocalipse 2:25, para a igreja de Tiatira, Jesus fala assim: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. O que é que você tem? Paulo diz, sabe o que é lá em Romanos? Onde está a vossa jactância? Não tem espaço. Jactância significa orgulho, soberba. Só que as Bíblias mais velhas usam essa palavra jactância. Aí ele fala, o que é que vocês têm que não tenham sido recebido? Ou seja, vocês não conquistaram absolutamente nada. Deus deu de presente para vocês. Então não cabe homem soberbo nem orgulho aqui. Só cabe homem humilde e se prostrando diante do Senhor por ter olhado para nós. E como disse o pastor, que está lá no Salmo 8, que é o homem para que tu te lembres dele e o filho do homem para que o estimes. É uma pergunta que você fica boquiaberto. Como assim, Deus? Fizesse os céus, as estrelas, o mar, tudo, o universo. Quem sou eu para que o Senhor lembre de mim? Mas uma vez que nós recebemos, está aqui na carta a Tiatira, Jesus Cristo. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Foi falado aqui também na EBD. Vê tudo, amigo, penetra tudo. E os pés semelhantes a latão reluzente. Uma das coisas que ele vai dizer, além de falar das coisas que estão erradas, que precisam de arrependimento, é o que tendes, retende-o, guarda, até que eu venha. Isso lembra muito a ceia, né? Vocês têm que fazer continuamente, vocês têm que estar trazendo à memória o meu sacrifício até que eu venha. Até que venha. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11 dos 1 Coríntios. Fazer isso em memória de mim, né? Até que eu venha. Então é um trabalho contínuo, queridos. A palavra crer no Novo Testamento, né, que eu falei para vocês já em alguma ocasião, é quem crer, não tem no português, é quem crendo. É crer e continuar crendo, é todo dia, não é eu crio um dia, não, aceitei Jesus em 1950. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, é contínuo. É contínuo. Não pode apagar a fé, não pode. A fé não pode ser apagada. Aquilo que Deus te deu, você jamais adquiriria por si próprio. Deus te deu. Guarda, mas tende-os, retende até que eu venha. No mesmo Apocalipse, quando ele escreve a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que é que o Senhor está recomendando? O que vocês têm recebido e ouvido, a palavra de Deus. Guarda no coração. Guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Não é? Salmo. Guarda, amados. O que você recebeu é precioso. Olha, vou perder bens, vou perder... O escritor aos Hebreus diz a eles assim, vocês já foram espoliados em tudo, perderam tudo. Pegaram todos os bens de vocês. E vocês ainda nem passaram vocês não resistiram até ao sangue. Vocês estão pensando em voltar para a lei? Achando que vai ter vida melhor? Se tiver que perder a vida, percam. Mas não perde o que vocês receberam.
Guarda o que tens. Guarda o que tem. Perde tudo, mas não perde Jesus. É a vida eterna. Na mesma carta, olha como o Senhor usa essa questão do guardar. Né? Paulo vai falar também para Timóteo, né? Quando ele fala do combater o bom combate. Guardei a fé. Tem que reter. Isso era no hebraico também. Quando Jesus, né? Eu falo Jesus, porque Jesus está em tudo. Sai da tua terra e da tua parentela, e ele sai e vai para onde eu te mostrar, né? E creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Esse creu também, no hebraico, tem o mesmo sentido. É crer e continuar crendo. Não foi um ato exclusivamente pontual. Aquele ato marcou, mas ele marca uma caminhada de vida, de fé. Morreu, diz a palavra, sem ter conquistado um pé da terra que Deus disse que daria a ele. Nem por isso ele deixou de crer. Tudo isso te darei, a tua posteridade e tal. Mas ele mesmo, Abraão, não conquistou a terra nenhuma. A palavra diz que nem um pedaço do pé, lá em Hebreus, ele conquistou. Ele duvidou? E foi até o fim, crendo. Está lá no decálogo da fé, Hebreus 11. Guarda o que tens. E aquele famoso, né, para a gente, 3, 10 e 11, da igreja de Filadélfia. Diz assim: como guardastes, olha o verbo guardar, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Eis que venho sem demora. Jesus falando. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor não está dizendo assim, guarda a tua coroa. Não, não é guarda a tua coroa, é guarda o que tens. Você recebeu Jesus de presente. Pensa que Deus te desse um bebê para você tomar conta. É teu filhinho agora. Cuida dele, porque sou eu que estou te dando. Se você fizer isso, a coroa está te esperando. Guarda o que você tem recebido de Deus, porque vem do alto. Nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, nem por nada corruptível, mas pelo precioso sangue de Cristo. E Pedro diz que esse sangue foi conhecido antes dos tempos eternos. Está lá em 1 Pedro. O sangue foi conhecido antes dos tempos eternos, mas agora revelado, falando do sacrifício do Senhor Jesus. É isso que nós recebemos. Que alguém morreu no nosso lugar. Que alguém ressuscitou para reinar e viver eternamente. O reino não será dado a outro. Nós vimos na IBD. O reino dele é eterno. É o cumprimento da promessa davídica. Um reino que jamais terá fim. Você não quer participar desse reino? Porque o reino não tem fim. E os súditos do rei, são aqueles que o seguem, também não têm fim. São chamados para viver eternamente. Amado, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Senão o senhor não precisa da gente. Se não quer guardar, eu dou para outro. Sai. A palavra, amados, nessa manhã é essa. E para concluir, até lembrei de um texto agora, para concluir, não precisa abrir lá, não precisa ir lá, nada disso. Só para a gente ver como guardar as coisas do Senhor e viver com aquilo que Ele nos deu é mais precioso do que tudo. Em Daniel capítulo 6, vocês lembram? Daniel na cova dos leões. O rei Dario ficou muito triste, porque aquele decreto foi como uma pegadinha, vamos dizer, né? Os decretos do Medos e dos persas não podiam ser revogados. E ele não estava sabendo do detalhe ali que estavam tramando contra Daniel. E quando ele sabe, depois de ter assinado o decreto, ele fica muito triste. E antes de Daniel ir para a cova com leões famintos, né? Porque o leão estava ali, não era recém-alimentado. Eles estavam famintos há vários dias. Para quem caísse ali ser, o rei chega para ele e diz: Daniel, o Deus a quem tu serves continuamente, quem sabe ele poderá te salvar. Qual era o segredo? Qual é a palavra aí que nos chama a atenção? Continuamente. Daniel não buscou Deus na hora do aperto, não.
desde jovenzinho. Não quero me contaminar com os manjares do rei. Agora ele já estava velho. O Deus a quem tu continuamente serves. Um presente dado para Daniel. Daniel sabia que ele desvendava enigmas, porque Deus deu esse dom para ele. Ele não era soberbo, ele era humilde. No capítulo anterior, ele decifra o Mene, Mene, Tekel, Farsim. E passa-se a noite e o rei passou em branco, não quis comida, não quis nada, não dormiu. E aí a gente vê a limitação do ser humano. Quem confia em homem é maldito. O homem mais poderoso, rei da Média, Dario, e Ciro, rei da Pérsia, era um império conjunto, com ascendência maior em Ciro, nada pôde fazer para livrar Daniel da morte. E homem nenhum pode fazer alguma coisa para livrar outro semelhante à morte. Não há preço que pague, só o sangue de Jesus. E quando chega no dia seguinte pela manhã, o rei que não tinha dormido, ele chega perto da cova e diz: Daniel, dar-se-ia o caso de o Deus a quem tu serves continuamente ter preservado a tua vida? Aleluia! Qual a resposta de Daniel? Vocês me deixaram aqui embaixo a noite toda. Ó rei, vive para sempre. Submissão. O Senhor falou que autoridade é autoridade. Ele põe quem quer e tira quem quer. Ele põe o mais vil dos homens para comandar uma nação. Quem disse? A palavra de Deus. Amém, amados, vamos ficar de pé. Serve continuamente. Serve continuamente e não se aborreça com as iniquidades que você vê por aí. Está no Salmo 37, começa logo dizendo isso. Não se aborreça quando você vê os ímpios prosperarem, não fique aborrecido, vai ser ruim para a tua saúde. Eu, o Senhor, estou vendo, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, espada de 2 fios saindo da minha boca, cabelo mais branco que a neve. João cai sem força. Deus levanta. Amém, querido? Guarda o que tens. Jesus é um presente para nós. Nem que você tenha que mudar de lugar, perder seus bens materiais, familiares, seja lá o que for, que vai te gerar muita dor, mas não larga Jesus. Não larga, foi o presente dado por Deus para nós. E nós temos que tratar como se fosse uma criança, nesse sentido, sabe? Sabemos que ele é rei, é ele que é senhor de tudo, mas o cuidado que ele tem que ter com ele é como se fosse um bebê que se trata. Não se abandona. Não se abandona. Senhor Deus e Pai, nós oramos e bendizemos ao teu santo nome. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque só tu és Deus e não há outro além de ti. Ó Deus, não há impossível para o nosso Deus. Não há nada neste mundo impossível para o Senhor. Nós, como humanos, ó Deus, tudo é limitado, mas nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Nos fortalece, Senhor. Faze-nos, ó Deus, cada vez mais responsáveis, ó Deus, em relação àquilo que tu tens, ó Deus, pedido de nós. E a tua palavra diz que os teus mandamentos não são pesados, Senhor. Não são pesados. O jugo do Senhor é suave e o fardo do Senhor é leve. Pesado é o que o mundo impõe, Senhor. Que o Senhor nos encha do Espírito, para que nós venhamos a reter e guardar tudo que temos recebido e perseverar até o fim, Senhor. Ainda que nós não vejamos com os nossos olhos biológicos aquilo que o Senhor porventura tenha prometido, nós morreremos na fé, Senhor, crendo que o Senhor cumprirá todas as suas promessas, porque o Senhor é fiel, ainda que muitas vezes nós sejamos infiéis, Senhor. E nesta hora, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos leve aos nossos lares em segurança. Guarda-nos, ó Deus, do olhar do maligno, de todo mal, de tudo que não procede de ti, de todo o laço do passarinheiro, Senhor, de toda seta, de todo engano, de todo erro, Senhor. Fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé,
Aumenta, Senhor, a nossa necessidade de estarmos mais em comunhão contigo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Porque não tem espaço para o orgulho, para a jactância. Porque o que é que nós temos que não tenha sido recebido, Senhor, que não tenha sido dado? Tudo veio de ti, Senhor. Seja espiritual, seja material, tu nos tem concedido graciosamente. Senhor, nesta hora, ó Deus, nós pedimos que a semana seja uma semana abençoada. Ó Deus, para nós é mais uma semana na tua presença. Não pensamos como o mundo. Para nós é mais uma semana de meditar na tua palavra. É mais uma semana de amar o próximo. É mais uma semana de exercitarmos o amor, a paciência, as nossas imperfeições serem superadas, serem, ó Deus, conversadas contigo em arrependimento sincero, para que o Senhor nos transforme dia após dia, até sermos a imagem que o Senhor quer que seja do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, e nesta hora nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações, ó Deus, e comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor aqui reunido, e sobre toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Amém, amados, a paz.